Animados com o que vimos na primeira visita, nós voltamos para a estrada. Nós vamos bem ali, pertinho, mas cheios de expectativas. Mostrar uma fazenda que virou loteamento, mas que guarda referências do tempo passado. Casa de colônia, tulha e um café muito charmoso. No meio do caminho, uma estação ferroviária em ótimo estado de preservação, onde acontecem encontros religiosos. Vou matar a minha curiosidade na edição de hoje. Uma vida toda passando pela estrada, perto de uma propriedade que dava para ver ao longe uma casa muito antiga. Eu sempre quis saber qual é a história dela. Nós vamos aprender uma receita que o ingrediente especial vem direto da horta. É uma fazenda de produção de café que agora está fazendo vinho. Muita coisa prometida nesse episódio. O dia tá quente e é melhor a gente sair. A estrada estava bastante movimentada às 7h30 da manhã. Quanto mais agitada, mais parecia tranquila a área social da Fazenda Santa Maria, em Cravinhos. Antiga produtora de café, a propriedade foi loteada, mas remanescentes arquitetônicos foram preservados. A enorme tulha, o depósito, a igreja onde acontecem eventos e as casas da colônia. Em uma delas, funciona um café mais do que especial. Tá escutando? Se esforça mais um pouquinho que você vai conseguir. Esse é o barulho do silêncio na sua forma original. Privilégio para poucos, e é o caso hoje da gente nesse espaço tão legal que é o café, e é um café fora da rotina, né, João? Prazer em estar aqui com você. Prazerzaço, sejam bem-vindos. Aqui é um café para você parar, sentar, curtir, né, e recarregar suas energias. Se a gente tivesse aqui um mês, menos que um mês, né? Essa jabuticabeira ia estar plena. Nossa, já ia estar carregada e provavelmente você ia experimentar um drink de jabuticaba com café. Que delícia. Bem, e café, quando a gente fala, não é uma coisa única. Tem derivações diversas e aqui a gente pode acessar isso. Isso. Aqui nós temos desde a mariquinha, que é aquele tradicional, né, feito no coador de pano, até os mais novos, os recentes, né? Com gelo, com sorvete, com doce, com álcool. Há uns 30 anos eu fiz uma matéria sobre Ribeirão Preto e eu lembro direitinho que eu entrei na Única e fiz assim, me dá um café? E aí eu só tinha aquela opção, me dá um café. Se eu entrar aqui agora, pedir ali para suas meninas um café, elas vão me perguntar assim, qual café? Qual café? E aí tchutcha, porque aí são muitas as opções. Isso. Só no café, quando você falar em café, a gente vai perguntar, você quer ele por método ou quer ele de máquina? Aí você vai, método, tem vários métodos. Máquina, só o café, você vai de curto, ristreto, 3/4 americano, dope, lá vai. E tem vários. Mas todas essas informações que acrescentam, né, conteúdo ao café, ela não é posterior ao café pronto, porque a gente tem aqui no café leis da fazenda, o tipo de café que chega para você, né? A diferença já começa aí. Sim. Aqui na cafeteria, nós compramos o grão cru, já beneficiado. Daí nós vamos fazer a nossa receita e da receita vai para a torrefação. E aconteça o que aconteça na economia do Brasil e do mundo, pessoa que gosta de café nunca vai faltar. Ah, com certeza. Bem, eu já sei que o dia da moagem foi ontem, mas você vai abrir uma exceção, vai moar um Pode, pouquinho para nós, bora. né? Claro, o pessoal de casa quer ver como é que faz. Com certeza. Então vamos lá. Bom, esse daqui é o café beneficiado que chega até nós, tá? Cru. Aqui ela vai ser mexida e esquentada, onde com o auxílio de um computador eu vou dar uma curva de torra nela, onde que eu posso atingir uns níveis de doçura maiores com esse tipo. Então o torrefador ele vai brincando até encontrar o ímpar, né? Aquele blend que ele quer, aquela torrefação, aquela curva de torra. Tudo é muito moderno, mas o João Gustavo guarda peças que nos levam ao passado.
Muita distância entre esse e aquele. Muita. A gente está falando que é de 50, 80 anos. Ah, olha, dependendo do lugar, tem gente que ainda usa, viu? Uau! Tem. Eu não podia deixar o lugar sem experimentar um café coado, mesmo nunca tendo tomado um café em toda a minha vida. Temos aqui um coadinho, tá? Esse método é um método mais tradicional, tá? Ele é conhecido como mariquinha, o coadorzinho da vovó. E nós temos 2 xícaras. Uma xícara fechada, com o buquê fechado, tá? Que você vai sentir só o cheiro do café. E outra aberta, onde você vai sentir o cheiro do café e do ambiente. Quem gostou mesmo foi o Antônio Torres. Eu até assumi a câmera para ele ficar com as mãos livres. Ó, então esse é o cappuccino italiano. Ele é desse jeito que é feito lá na Itália. Ele é expresso e leite vaporizado. Mas presta atenção nessa informação. Eu não sei você, mas eu nunca soube porque cappuccino tem esse nome. O cappuccino chama-se cappuccino, esse drink, porque ele lembra os monges capuchinos vistos de cima, porque é careca aqui e escuro dos lados. Antes de irmos embora, aprendi como se desenha no café. O meu não ficou lá essas coisas, mas foi bem divertido. Deixa a mão leve. Isso, ó. É onde que a gente desenha. Ó, fui eu que fiz. Aí, ó. Que mão pesada essa daí. Eu tô nervosa, eu disse. Realmente, a equipe toda se divertiu muito. Obrigada aí, hein, João? Diferente de tudo que vimos até aqui, a próxima parada é em uma estação ferroviária localizada em terras de uma antiga fazenda de café. Mais do que viajar no tempo, essa nossa experiência vai unir tradição, fé e cultura regional. De repente, ainda de um ponto distante, já era possível avistar o prédio da antiga estação de trem, utilizada para escoar o café e levar as pessoas de um lugar ao outro. Recuperado recentemente, o espaço vem sendo utilizado como uma igreja em louvor a Santo Antônio. João Paulo e sua esposa Cecília estavam nos esperando prontos para compartilharem tudo o que sabem sobre o lugar. João Paulo, conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer a restauração. Começou quando veio para minha geração, né? O nome da estação é Manuel Amaro, é do nome do avô do meu avô. O velho Manuel Amaro, ele foi da família, ele foi o filho que quis ficar em Cravinhos. Porque ele já tinha uma certa idade, já tinha constituído família. E o filho do velho Manuel Amaro, é o Antônio Alves do Vale, ele que pegou o auge do café, né? Pegou o começo e cresceu, né? Foi na geração dele que teve o boom do café aqui na região. A família já estava aqui na região antes do café chegar. O Antônio, o filho dele, ele, quando fazendeiros aqui da região resolveram construir uma ferrovia, eles criaram uma empresa privada, os sócios eram os fazendeiros de café aqui dessa região, que liga Cravinhos à Serrana, e criaram esse pequeno ramal de bitola. A bitola do trem era de 60 centímetros, era uma máquina pequena, uma locomotiva pequena, mas que já atendia e escoava até Cravinhos, que lá tinha assim o ramal principal. Então era daqui a Cravinhos. Na verdade, a gente está em Cravinhos, era daqui à estação central de Cravinhos. Isso, que fica na cidade, está sendo reformada lá, hoje está sendo reformada, eles querem fazer um centro cultural. Exato. E tal. Mas ia até Serrana, que não era o último ponto, tá. Tinha alguns pontos, né? E quando desativaram, a ferrovia levou os trilhos, tal, eles tinham a concessão para os trens e tal, mas a estação permaneceu particular. Até fazer uma estação, teve um período do café, o começo do café, que o café era o ouro verde, eles falavam na época, né? Era o que enriqueceu muita gente. E aí então, em 2020, o que acontece que você fala assim, não, vamos transformar aqui e trazer esse momento então, desde o momento da divisão, quando meu avô faleceu e ficou definido que essa parte era aqui, surgiu a vontade de já
restaurar o prédio e tal. E a gente fez uma primeira reforma em 2007. A gente acabou trocando as telhas, a gente deu uma amarrada na estrutura do prédio, né? Dentro você fez várias adequações, mas a parte de fora tá como era antes. A ideia foi essa, é manter até as rachaduras externas, para deixar as marcas mesmo da história, né? A gente pensou até em fazer uma reforma mais agressiva e tal, mas a ideia foi manter mesmo as marcas do tempo para contar essa história e deixar essa... Vamos dar uma visitada então aqui para a gente ver tudo? Vamos sim. E essa aqui é a Capela Santo Antônio, o nosso padroeiro. Então a gente adaptou a estação e estamos tendo esse uso para a capelinha. Muito legal. E aí, que nem eu estava falando, lá em cima a gente tem fez a laje, né? E lá em cima a gente usa para o coral. Pode subir aqui. Quando foi a primeira missa? Maio de 2020. E desde então é sempre aos domingos ou alguns domingos? A regular é o último domingo do mês. É no último domingo do mês. E quem são as pessoas que frequentam? Da região, próximo de Cravinhos? Então, os padres dessa ordem é a São Pio X, uma ordem católica recente até, de 1970, só que ela foi fundada justamente para manter a tradição católica, né? Para manter a missa em latim. Então, apesar dela ser nova, ela busca a tradição e ela tem crescido muito no mundo. Aqui no Brasil ela está dando os primeiros passos, já está há alguns anos, mas ela é bem pequena, os próprios padres nos dizem. Estamos começando o trabalho aqui no Brasil, né? Tocar o sino, não sei se vocês já sabem, é algo que eu adoro. Para mim, é o próprio som da paz. No caminho de volta, duas fazendas chamavam a atenção pela exposição da Casa Grande encravada no meio do vale. Nossa quarta parada foi em uma delas, na Fazenda São Pedro. Eu, particularmente, estava emocionada em visitar o lugar. Por diversas vezes no passado, em passagem pela estrada, ficava imaginando a história daquela casa, da família que vivia ali, a trajetória daquelas pessoas. A estrada de terra que nos conduzia parecia eterna, mas era o nível elevado de expectativa. Minha adrenalina estava alta quando chegamos na propriedade. Ana Cláudia, da quinta geração da família de proprietários, foi quem nos recebeu. Começamos a visita pela capela. Essa igrejinha é da mesma idade da casa? Sim. É aqui que faz homenagem a São Pedro, que dá o mesmo nome para a fazenda. Isso, exatamente. Hoje, nenhum uso por enquanto? Nenhum. Só restaurou e mantém ela dessa forma. E a casa é de que época? 1890. Porque naquela época era fazenda de café. Café, isso. E tinha os colonos, né? Todos descendentes da Itália. Entrar na casa exigiu atenção especial aos detalhes. Os afrescos nas paredes são belíssimos. A escadaria é cinematográfica. O mobiliário deixado, agora sem uso, é o que mais remete ao tempo em que as pessoas viviam ali. Do lado de fora, o terreiro de café, ligado pelos trilhos por onde passavam as vagonetes, deixa claro o grande fluxo produtivo da fazenda. Tá vendo o trilho do café? Ali para carregar o café. Não sei se vai dar para ver. Ali na frente do casarão dá para ver melhor. Tá vendo? Ali na frente daquela... Aí eles levavam para aqueles silos ali. Aquele era o primeiro silos. Você é da quinta geração? Isso. Por esse período todo, a fazenda ficou na família? Sim, desde 1890. Nesse início era uma produção de café? Exatamente. Hoje? Cana-de-açúcar. Já faz tempo que vocês têm a casa desativada? Já há muitos anos.
Antes chegou a usar como escritório, mas agora está desativado definitivamente. Eu já disse aqui, vou repetir, que passei várias vezes lá pela estrada, olhava a casa e admirava a beleza, a imponência da casa. Muita gente pede para conhecer? Sim. E o que vocês fazem? Pessoas conhecidas a gente abre, mostra, algumas noivas conseguem fazer ensaio, mas no momento nós não estamos conseguindo receber ninguém, né? Restaurar seria fantástico. Perfeito. Em todos os sentidos, Sim, né? Sim. Mas agora são só memórias. Memórias que nos ligam à história. 4 horas da tarde, chegamos na Fazenda Cravinhos, uma das propriedades rurais mais antigas da região, que foi grande produtora de café. Mas nossa missão ali era visitar a osteria, inaugurada em 2023, e mostrar a rotina da fazenda no atendimento à produção de vinho e ao restaurante. Começamos pela comida, com uma parada na cozinha para conhecer uma das receitas da chefe Beatriz. Um bom prato pede um bom vinho ou um bom vinho pede um bom prato? Tanto faz. Aqui a gente tem os dois. Vamos falar de vinho, mas também vamos falar de comida com a Beatriz. Beatriz, obrigada por marcar com a gente e escolher um prato para essa nossa participação. O que você escolheu? Hoje eu escolhi, como sempre, um cardápio sazonal e o que a gente está tendo na horta agora é a abobrinha. Vamos fazer um risoto de abobrinha? Vamos fazer um risoto de abobrinha, mas o desafio é a gente mostrar para o pessoal de casa exatamente essa coisa que está por trás do prato, que é o próprio alimento, que é uma coisa super importante para você, né? Sua trajetória de formação, sua experiência, você já ter sido agricultora, tudo isso traz para você uma referência nessa formação do prato. Com certeza, você ter essa responsabilidade com a natureza de usar o que ela tem para oferecer de melhor naquele dia, além da gente valorizar esse ingrediente, ainda tem o melhor de nutrição pra gente, melhor qualidade, um ingrediente mais tenro, fresquíssimo. E aqui a gente tem a possibilidade de colher direto na horta e trazer para cá. É um farm to table, do campo à mesa, totalmente aplicado. Isso nessa receita, mas também em todas as outras receitas do cardápio. Sempre que possível, tudo que a gente puder utilizar primeiro aqui da fazenda vai ser daqui. Então o cardápio ele é escolhido a cada 15 dias aproximadamente e com os ingredientes que estiverem bons naquele momento. Como você é a chefe, você me guia até a horta para a gente poder apanhar a abobrinha. Quem cuida da horta é o senhor Antônio, que a gente chama ele de primo. Né? E ele chama todo mundo de primo, carinhosamente. E a gente faz essa programação de produção juntos, vem, eu colho com ele e ele manda o que está disponível. A gente está sempre em contato para falar assim, ó, tal folha adiantou, ou então essa outra não está legal hoje, podemos substituir por outra. Por isso que a gente tem um cardápio flexível e respeitando o que a gente tem de bom realmente naquele dia. Bem, e a abobrinha, que é o que a gente veio buscar hoje para o prato especial? Ela fica aqui atrás do pomar e a gente vai ter que caçar a abobrinha, como faz, né? Então, vou caçar a abobrinha junto com a Beatriz e você, teu aí de casa, caça a abobrinha junto com a gente. Vamos lá, quero ver quem vai achar a primeira abobrinha, hein? Ele deixou sinalizado pra gente, tá vendo lá, ó? Ah, esse primo, já tô gostando muito dele. Aqui tem flor de abobrinha que a gente pode levar também para decorar. E cambuquira. E flor de abobrinha, se eu não me engano, dá um bolinho gostoso, não é? A flor da abobrinha dá pra gente fazer um tempurá, dá pra usar só refogada, pra acrescentar no risoto, né? E essas aqui são suficientes para hoje? Para agora, para o nosso risoto, sim, porque de manhã o primo já mandou para mim várias abobrinhas. Tá, posso colher? Por favor. Aí a gente Você tem algum gira. segredo? Isso. Gira e puxa. Gira e puxa. Ah, facinho. Aí. Maravilha. Vamos pegar essa também. Vamos pegar algumas cambuquira também. A cambuquira é a ponteira da abobreira e ela é riquíssima em sais minerais. E ela é muito, muito saborosa. Eu acho melhor a gente mostrar, porque até então eu não sabia o que era uma cambuquira. Claro. Isso é uma cambuquira, que é a pontinha, né? A ponteira da abobreira. Tá. Então, conforme ela vai nascendo folhas novas, onde a gente conseguir quebrar é porque ela ainda está macia. E a gente usa as folhas e o caule dela para fazer refogado. Tem gente que acrescenta no feijão, em sopas, mas ela tem um sabor muito gostoso e dá para acrescentar no nosso risoto hoje.
acelerar a imagem para a gente voltar, porque a gente tem que seguir lá com o preparo do nosso risoto de abobrinha. Esse é o nome mesmo, né? Isso. Então vamos lá. Vamos picar nossa abobrinha. Ela é muito saborosa, a cambuquira. E ela é uma coisa que os nossos avós, que os nossos bisavós comiam e que a gente perdeu o costume, porque eles tinham uma abobreira no fundo de quintal de casa. Mas na feira as pessoas não levam cambuquira porque não vendem, né? Então aqui, panela no fogo, a gente vai colocar para 2 porções o equivalente a uma colher de sopa cheia de manteiga e refogar a cebola. Aqui eu tenho meia cebola grande picada. Aqui eu tenho já preparado e aquecido o caldo de legumes, que a gente faz aqui também, cozido por umas 4 horas aproximadamente. Então ele tem cenoura, salsão, cebola, paras de vegetais. Então cebola refogada para 2 porções, 1 xícara de chá de arroz arbóreo ou carnaroli, que é o arroz próprio para risoto. E agora o grande truque, que é refogar bastante o arroz, porque a cebola e a manteiga vão aromatizar esse arroz. Vinho branco, seco, até cobrir. E vamos mexer até o vinho branco evaporar. E aí a gente começa a adição de caldo até chegar próximo de completar o cozimento. Nesse momento, eu já vou entrar com metade da abobrinha, porque eu quero, ela tá bem tenra, bem novinha. Então eu quero que ela um pouco fique mais cozida para se misturar o arroz. E uma parte eu vou deixar para adicionar no final para ela ficar bem crocante. Aqui eu já vou colocar um pouco de sal no meu caldo, só lembrando que não tem sal. Sempre o caldo é básico. E agora, risoto a gente não para de mexer, que é para ele liberar o amido dele pro caldo e o risoto ficar cremoso por si só pelo amido do arroz. Então todo esse processo aqui agora é paciência, não parar de mexer e um bom vinho do lado. Esse é o ponto que eu vou entrar com o restante dos ingredientes, ele vai terminar de chegar ao dente ainda no prato. Então a nossa abobrinha que vai trazer crocância, a cambuquira. Então aqui a gente pode provar o sal, mas sempre lembrando que vai o queijo. Eu vou acrescentar um pouco de queijo ralado. Esse aqui é um parmesão bem curado para trazer, né, um pouco mais de complexidade de sabor. E também, claro, o nosso Minas Meia Cura, feito com leite daqui da fazenda. Aqui eu tenho uma punk, uma planta alimentícia não convencional, que é a beldroega, que eu já deixei separada pra gente. Ela tem um sabor azedinho muito gostoso. E vamos colocar ela para compor nosso prato e trazer ainda mais experiência do campo à mesa pra gente. Nossa farofinha. E, claro, outro produto que é aroeira pimenteira, para trazer cor e também algum sabor aqui. Ficou lindo, hein? Muito lindo. É claro que eu precisei liberar a chefe para dar conta do serviço e vou ficar aqui agora comendo esse risoto. Maravilhoso. Antes de escurecer, fomos visitar o outro lado da fazenda, ver como a propriedade pulsa no seu dia a dia. O Jonatas assumiu a função de nos guiar. Aqui é exatamente o quê? Aqui é o espaço onde tem o estábulo das ovelhas, né? Aqui é onde as matrizes, os filhotes, e aí o responsável, o Rodrigo, responsável pela parte da pecuária, faz todo o manejo do rebanho de ovelhas aqui da fazenda. É uma curiosidade só minha ou tem muita gente que tem dúvida entre o que é um carneiro, o que é uma ovelha e de onde vem o cordeiro? Tem bastante essa dúvida. Mais bom, pessoas. achei que era só uma falta de conhecimento. Que no caso o cordeiro é o filhote da ovelha, né? E a ovelha é a fêmea e carneiro é o macho. Se alguém um dia perguntar onde é que os tempos se encontram entre passado e futuro, é só dar uma olhadinha ali.
no terreirão, mostrando a história passada e o futuro representado pelo telhado de energia solar. O passeio poderia ter sido maior, mas nosso tempo era curto e voltamos para o vinhedo. E aqui o espaço da vinícola ele já está aberto, recebe pessoas em eventos, você faz esse tour pela plantação, contando um pouco de história. O que mais chama atenção? As pessoas têm a atenção chamada em especial por conta de nós estarmos em uma região conhecida por ser muito quente e termos uva, né? É muito comum as pessoas associarem uva e vinho a clima muito frio. Isso é natural por conta do desenvolvimento, do comportamento da videira, que é uma planta que segue as estações do ano e ela precisa do frio para a fase de dormência dela, né? E com todo o conhecimento técnico que eles tinham acumulado e mais pesquisa sendo desenvolvida, eles entenderam que mudar o manejo da uva e colher ela, manejar ela ao longo do outono para colher no inverno, seria o momento mais apropriado para termos colheita. E a demonstração de que isso dá certo, a gente pode ver no pé da videira, no caso, com os cachos vindo, e mais tarde vocês vão poder ver na taça, né? Com o vinho que vai estar na taça para vocês. Uvas diferentes, vinhos diferentes. De que uva nós estamos falando? Aqui nós estamos falando de uma variedade vinífera, que é a Sangiovese, é uma variedade italiana, tinta, como vocês podem perceber. Ela é muito, no Brasil ela não é tão difundida, mas tem sim plantio no sul, tem uma outra vinícola no estado de São Paulo que trabalha com ela também, mas ela é muito plantada na região, na Itália como um todo, com vinhos muito famosos como Brunello de Montalcino, entre alguns outros, e é uma uva de vinho tinto, como eu disse, potente, com um tanino bem agradável, bastante interessante, e está começando, essas videiras aqui vão fazer 3 anos, então são jovens e já estão dando um bom resultado para nós. Essa daí, por exemplo, ela vai ser colhida quando? Porque ela estava, assim, aparentemente me dizendo, me colhe, e aí? Uhum. É que a uva, no caso, a gente, como é para vinificar, além da questão da palatabilidade, a gente precisa ir fazendo as análises para avaliar quando que está a concentração de Brix, de açúcar na fruta, interessante para vinificação. Às vezes medir como que está a acidez, a concentração de algumas outras substâncias, e aí a uva vai dizer para a gente o momento de ser colhida, numa análise química, que vai ser como se fosse uma análise de sangue dela, digamos assim. Além de conhecer toda essa produção do vinho, há também uma proposta de encantamento com o visitante. A questão da flor, a questão dos caminhos, né, dos nomes dados, né, o canteiro de ervas. Como que vocês pensaram tudo isso? O nosso objetivo foi, além de apresentar uma proposta para as pessoas de visitação, no sentido de tomar vinho, comer, ficar satisfeito e voltar embora, foi de vender a proposta do encantamento, como você disse, de ser uma vivência, uma experiência que a pessoa vai emergir no campo para sentir essa brisa, o canto dos pássaros, poder perceber a uva nos diferentes momentos dela. A gente conta, por exemplo, da cravínia, que a gente procurou homenagear a origem do nome da fazenda, né, com as flores de cravínia. Aqui, por exemplo, esses cravos, tagedes, o nosso objetivo é demonstrar para as pessoas que existem plantas que auxiliam o nosso trabalho no campo, não só na viticultura, mas de maneira geral. Aí depois nós vamos ao canteiro de ervas, que tem o objetivo de a pessoa mergulhar na questão da sensibilidade sensorial, que o vinho traz essa ideia, né, de a gente ter mais poesia na vida, de certa forma. Nossa, Jonatas, que bonito isso. Repete aí, por favor. Que o vinho traz essa ideia, né, de a gente ter mais poesia na vida, de certa forma. Depois disso, só nos resta dar uma volta no canteiro de ervas. Temos aqui pimenta dedo de moça, nós temos o alecrim, temos ali a sálvia, capuchinha é uma punk, por exemplo, planta alimentícia não convencional. Que é essa daqui? Que é essa aqui. A gente pode comer as folhas, pode comer as flores e quando dá o frutinho pode fazer uma conserva que lembra alcaparra. Da plantação de uva para a garrafa, o vinho, que em breve será produzido ali mesmo, assim que concluída a construção do novo prédio, é o destaque da osteria. Essa é a primeira criação aqui da vinícola? Sim, esse é o nosso orgulho, né? E esse é de fato o nosso trabalho materializado, concreto. Todo aquele trabalho que iniciou em 2019, esse daqui é o produto resultante. A gente pode falar desse produto como um terroir. No terroir aqui de Cravinhos, terroir não tem um conceito, uma tradução literária, né? Ele é um conceito, na verdade, que indica ou que abrange clima, solo, latitude, longitude, altitude, o manejo empregado no vinhedo, tudo isso vai imprimir características peculiares no vinho.
o que é o segredo, né? Porque quando a gente prova um vinho, além da uva, tem outras combinações que só especialistas, que de longe, não é o meu caso, conseguem observar se ele é frutado, se ele não é, se tem algum tom de canela, que isso eu já aprendi, inclusive, acho que você falando. Mas, de qualquer forma, o que é o segredo desse aqui? Esse daqui ele tem um grande trunfo. Comparado aos Sangioveses italianos, ele tem muito mais frutas no aroma. Ele não passa por barrica, então isso enaltece o aroma de frutas dele. Por ser jovem, tem um tanino mais intenso, então quem gosta de vinhos mais tânicos, esse daqui agrada bastante. E ele ainda é um vinho leve, apesar de ter 14,5% de álcool. Então é um vinho equilibrado. Qual que é a produção da safra? Esse foi de 1.633 garrafas. O que faz ele é quase uma raridade, né? Sim, é uma raridade. Bem, vamos provar? Vamos, saúde. Agendamos nossa visita mais para o final do dia porque todos insistiam em nos mostrar a beleza da noite. Estavam certos. E esse encontro de terra com água também fecha com chave de ouro. A gente sempre pensa nisso. Por exemplo, aqui nós tem esse lago atrás de nós que nasce aqui em cima. Tem a mata ciliar no entorno que a gente protege, estamos ampliando, além daquilo que é obrigatoriamente legal, para de fato proteger, porque essa água é vital. Nós utilizamos ela para irrigação no vinhedo. Fazemos isso, a bomba está aqui atrás, por gotejamento, que é o que utiliza menos água, menos energia. A energia a gente gera aqui na fazenda com o sistema solar que você já conheceu. E tudo isso a gente está mostrando aqui os conceitos de reaproveitamento também. Tudo isso aqui é feito com reaproveitamento. Todas aquelas cerquinhas são feitas com reaproveitamento de antigas cercas da fazenda, que seria queimado. Então ali vai durar por muitos anos. Esse é um projeto especial porque junta a história, né, a história no geral, a história da sua família, né, mostra um pouco o seu lado empreendedor e tem muita beleza, muita afetividade. Qual a sua emoção em tocar esse projeto? Olha, Adriana, foi uma emoção muito grande e uma coisa que eu recomendo para todos que vão fazer algum projeto. As pessoas são a essência de tudo. Aqui, essas pessoas estavam presentes aqui nesse lugar e deu certo. Bem, o Pietro é o primeiro, mas outros já foram produzidos. Hoje foram produzidos, nós estamos engarrafando agora Eugênia, que é minha avó, é um vinho branco. Estamos engarrafando Carla, que é minha irmã, que é um rosé. E vamos no fim do ano engarrafar um que já está há um ano no barril de carvalho francês, que vai chamar Giordano. Então nós estamos homenageando a família, outros virão. Esse fim de ano nós já vamos ter 5 rótulos e queremos ver se em 3 ou 4 anos a gente vai ter uns 12 rótulos de vinho, se Deus quiser. É daqui para frente. É o futuro, né? Tem um programa até 2035, né? Já feito. Até lá nós estamos totalmente ocupados, né? Fim de dia, noite, você já observa lá atrás, ó, começamos cedinho, né? E estamos chegando aqui, pessoas chegando hoje para o evento que acontece no espaço, só nos cabe comemorar. Um brinde. Saúde, Adriana. Parabéns pelo seu trabalho, Adriana. Saúde. Já estava bem escuro quando saímos. Fomos embora com a certeza de que o dia tinha sido lindo. Cravinhos é mesmo uma cidade surpreendente. E chegando perto de casa, ficou claro que Ribeirão Preto é magnífica.